hinos, poder sentar. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nessa manhã nós meditaremos no capítulo 2, versículo 11 a 14. É um texto excepcional da palavra de Deus. É um momento em que o apóstolo Paulo, ele nos mostra a necessidade de combatermos o erro. Nessa manhã eu quero pensar com vocês exatamente acerca desse tema: combata o erro. E o texto dessa manhã vai nos ensinar que, queridos, o erro precisa ser combatido para que não nos desviemos da verdade do Evangelho. Enquanto nós estivermos lendo esse texto, eu quero que você considere isso: o erro precisa ser combatido para que não nos desviemos da verdade do Evangelho. Então, Gálatas capítulo 2, 11 a 14, quero convidá-lo a fechar seus olhos, vamos orar, e após a oração leremos o texto e faremos a exposição do mesmo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por podermos louvá-lo, adorá-lo com os hinos que cantamos e agora na palavra que há de ser lida. Rogo-te, ó Deus, que teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações e que a tua igreja possa estar atenta, ó Deus, à verdade da tua palavra, que nos conclama, que combatemos o erro, de modo que a nossa fé, a nossa prática venha agradar ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Gálatas 2, 11 a 14. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Meus irmãos, esse texto desta manhã ela traz uma questão muito séria. O apóstolo Paulo, os irmãos conhecem já todo o pano de fundo histórico, tudo que está sendo trabalhado ao longo dessas semanas, nessa epístola de Paulo. E aqui Paulo ele entra numa questão extremamente gritante, necessária para os tempos de hoje. Por quê? Estar dentro de uma igreja que se denomina evangélica, presta atenção nisso, não significa, não é sinônimo de se estar seguindo o verdadeiro Evangelho de Deus. Estar dentro de uma igreja que se diz evangélica não é certeza de que se segue o verdadeiro Evangelho. É exatamente isso que esse texto nessa manhã vai nos ajudar a compreender, porque esse texto nos chama a atenção a essa questão muito séria, a questão de que com muita facilidade é possível se desviar do verdadeiro Evangelho de Cristo. E o desvio do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus não acontece somente com as pessoas, com os indivíduos. Não é somente o indivíduo que se desvia do Evangelho, mas também é possível que uma igreja inteira, que uma comunidade inteira de pessoas que dizem professar a fé em Cristo Jesus venha a se desviar. E esse texto ele nos traz essa reflexão muito necessária e muito séria para o tempo que nós vivemos. E é muito sério isso, irmãos, porque vivemos dias em que denominação inteiras, uma denominação inteira, centenas de igrejas têm se desviado do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, desviar-se do Evangelho, da verdade do Evangelho, talvez seja mais fácil do que nós imaginamos. Desviar-se do Evangelho de Cristo Jesus talvez seja
uma realidade que muitos conhecidos por nós estejam vivendo e nem perceberam ainda. E aí então é necessário que nós tenhamos uma atitude crítica, é necessário que nós façamos uma análise crítica da situação das igrejas evangélicas brasileiras, até mesmo da nossa própria denominação batista. Porque o nome batista no tempo de hoje não é mais sinônimo de sã doutrina. Dizer que é batista nos tempos de hoje não significa que todo aquele que se diz batista é um fiel seguidor do Evangelho de Cristo Jesus. Infelizmente, até mesmo em nossos arraiais, nós temos visto igrejas batistas inteiras, em toda uma comunidade, apostatando do Evangelho de Cristo, à luz daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja da Galácia, não é exatamente por causa dessa razão que ele escreve. O apóstolo não escreve à igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, porque justamente as igrejas da Galácia estavam se afastando, estavam abandonando, estavam deixando o evangelho da graça por outro evangelho. Notemos uma questão importante. No primeiro século, uma igreja plantada por Paulo abandonara o evangelho de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ser um povo que tudo que se diz em nome de Deus é aceitável, tem que ser feito. Nós precisamos ser como os bereanos, aqueles que confrontavam o ensino recebido com a doutrina, com os ensinos, no caso dos bereanos, com a Torá, com os profetas e os livros históricos. Então, nessa manhã eu quero pensar acerca disso com os irmãos. O erro, ele precisa ser combatido para que não nos desviemos da verdade do Evangelho, para que nós não sejamos uma igreja no tempo atual, que se diz ser evangélica, que levanta a bandeira do Evangelho de Cristo, mas na verdade a sua prática, as suas doutrinas, elas são doutrinas de um outro Evangelho que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, eu quero mostrar a vocês exatamente isso, porque vocês estão lembrados nessa série o quanto que o apóstolo Paulo ele tem sido perseguido pelos judaizantes. Os judaizantes diziam que Paulo não era digno de confiança. Os judaizantes diziam que Paulo, na verdade, não era apóstolo de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele de uma maneira bastante clara, os irmãos estão lembrados das mensagens anteriores, ele coloca que recebera o evangelho do próprio Senhor Jesus. O evangelho que ele recebera não fora dos apóstolos, mas fora do próprio Senhor. O Senhor o chamara, o Senhor o preparara para o ministério, e os apóstolos reconheceram que sim, Paulo era apóstolo dos gentios. E quando Paulo vai a Jerusalém, Tiago, Pedro, de fato conferem isso, realmente estende o braço da comunhão a Paulo. Então, diante de tudo isso, vamos observar o que esse texto nos ensina a como combatermos o erro. Por isso que o tema da mensagem é combata o erro. O erro precisa ser combatido para que não nos desviemos da verdade. Mas aí tem uma questão séria, antes de nós começarmos a mostrar aos irmãos. Vivemos um tempo do mimimi, não é? Essa geração é uma geração que nada pode ser confrontado. Vivemos um tempo que as pessoas não querem ser confrontadas com os seus erros. E também não querem ser confrontadas com os erros de fé. Ah, mas eu creio desta maneira, eu penso dessa maneira. Então, se você vem com o ensino do Evangelho que confronta aquilo que a pessoa diz crer, e aquilo que ela pensa, ela fica toda magoada, toda ressentida, ela fica toda... uma postura, uma atitude de separar-se, de afastar-se. Meus irmãos, o tempo de hoje exige de nós uma atitude de temor diante de Deus e conhecimento da verdade, para que venhamos combater os erros. E vamos observar no versículo 11, olha para a sua Bíblia, olha o que Paulo diz no versículo 11: quando porém Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser o quê?
repreendido. Paulo está falando de quem? Quem é Cefas? Pedro. Quem é Pedro? Pedro é o apóstolo de Cristo Jesus. Pedro, ele no colegiado apostólico, era um dos principais líderes desse colegiado. E o que esse versículo 11 nos mostra, que a primeira atitude que nós temos que ter para combatermos o erro, primeiramente é constatar o erro, reconhecer que o erro existe. Porque se nós não admitimos que há erros doutrinários, se nós não admitimos que o tempo que vivemos, falsos evangelhos estão sendo semeados em igrejas verdadeiramente evangélicas, nós não vamos combater os erros. Se nós acharmos que tudo está certo no meio evangélico, se nós acharmos que qualquer ensino, qualquer doutrina, ela é uma doutrina evangélica, nós não vamos combater os erros. Não sejamos ingênuos, irmãos. A igreja evangélica brasileira é uma vergonha. A igreja evangélica brasileira, ela tem dormido com heresias, com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Se precisamos combater os erros, precisamos admitir que eles existem. E que talvez alguns erros estejam dentro de nossa igreja. Nas músicas que cantamos, em mensagens que são ensinadas. Não podemos nos esconder atrás de uma placa batista, e porque somos batistas, somos imunes a erros. Não! Infelizmente, a denominação batista hoje, ela está apostatando da fé. Muitas igrejas já apostataram, comunidades inteiras. E aí então, por que eu digo isso aos irmãos? O apóstolo Paulo está falando que Cefas, ele chega a Antioquia. Lembremos-nos que Antioquia em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. A igreja de Antioquia é uma igreja missionária. A igreja de Antioquia é uma igreja que evangeliza, tem um amor aos perdidos, é uma igreja extremamente dedicada. E o apóstolo Paulo está falando que quando Pedro chega em Antioquia, Paulo está dizendo que ele precisa abertamente confrontar a Pedro, apóstolo de Cristo. Olha que seriedade isso, irmãos. E como é que Paulo enfrenta a Pedro? Pedro, vem aqui. Vem aqui. Pedro, o que você está fazendo está errado, Pedro. Você não pode fazer assim não. Por favor, Pedro. É isso que Paulo faz? O apóstolo Paulo fala que ele enfrenta Pedro abertamente, diante de todos. Todos veem Paulo confrontando Pedro. E quem é Pedro? Apóstolo. Ele é infalível? Não. Amados irmãos e irmãs, por que Paulo faz isso? Ele responde, olha o versículo 11. Por que Paulo faz isso? O que ele diz aí? Pois merecia ser repreendido. Ele merecia ser repreendido. Pedro é o líder da igreja. Paulo também o é. E esse líder é repreendido publicamente, porque precisava ser repreendido. Ou seja, o erro doutrinário e a sua prática resultante do erro deve ser combatido. Essa é a postura de Paulo. Nós temos que compreender isso, irmãos, porque isso é muito sério. E aqui o erro teológico que o apóstolo Paulo está combatendo em Pedro tem a ver com a soteriologia, com a doutrina da salvação. E nós temos que estar muito atento a isso, porque o que há hoje de heresia no meio da igreja, no que diz respeito à doutrina da salvação, a doutrina da obra de Cristo, é um absurdo. E aí, queridos, nós temos que entender que doutrina é coisa séria. Nós temos que entender que o ensino da sã doutrina não pode ser por nós menosprezado. Nós precisamos estar vigilantes quanto àquilo que é ensinado em nossa igreja.
Nós temos que estar vigilantes quanto àquilo que é pregado nesta igreja, porque se eu, Rodrigo, como pastor dos irmãos, chego e vos anuncio uma mensagem contrária ao evangelho da graça de Deus, os irmãos têm autoridade na palavra de Deus de me corrigir. A palavra de Deus é autoridade, não sou eu a autoridade. Se como pastor eu trago o ensino errado diante das Escrituras, eu tenho que ser confrontado com a palavra de Deus. Se eu como pastor tenho que ser confrontado se ensino errado, também isso é verdade para todos nós, professores da escola da família, líderes da igreja, seja diácono, seja da diretoria, seja quem for, todos nós estamos debaixo da autoridade da palavra, e a palavra tem que ser aplicada e nos corrigir quando erramos naquilo que falamos, ensinamos e praticamos. Então, para que combatamos o erro, o primeiro ensino que Paulo nos traz aqui é reconhecer, admitir. Será que não estamos errando? Será que nos ensinos que temos passado não há alguma semente de heresia? E aí Paulo continua, vamos olhar o versículo 12 e 13. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão, e os outros judeus também fizeram com ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. E aqui é algo muito sério, porque Paulo não somente nos mostra que precisamos constatar o erro, mas o versículo 12 e 13 nos mostra qual é o erro de Pedro, mas não somente de Pedro, mas também daqueles que com ele estavam. E aí, queridos, qual é a atitude de Pedro? Como que Pedro age quando chegaram alguns da parte de Tiago? O que Pedro faz? Antes, Pedro estava comendo com os gentios, não é? Mas quando Tiago chega com alguns de seus discípulos, quando Tiago chega com outros judeus que eram convertidos, quando Tiago chega com outros judeus cristãos, porque ele fala da parte da circuncisão, o que Pedro faz? Gradativamente Pedro ele vai se retirando, ele vai se separando, temendo os judeus. Pedro, como que de fininho, sem querer chamar muita atenção, estava sentado à mesa comendo com os gentios. Talvez ali vamos imaginar, o texto não nos diz isso, mas ele estava ali comendo comidas que eram servidas, talvez comidas que pudessem ser proibidas dentro da perspectiva judaica. E ali, então, quando chegam os da parte de Tiago, ele se afasta. E aí, como que Paulo define essa atitude? O que Paulo está dizendo que Pedro foi? Um hipócrita. O apóstolo Paulo está dizendo que o apóstolo Pedro é um hipócrita. E no original, quando nós olhamos a palavra hipócrita, diz que não somente Pedro é um hipócrita, mas aqueles que com Pedro estavam, e o próprio Barnabé também agiu com hipocrisia. Porque chegaram os da circuncisão, Pedro e aqueles que com ele estavam se afastam dos gentios, e aí então o apóstolo Paulo vê essa atitude, e Paulo ele repreende a Pedro. O texto nos mostra que justamente os que estavam com Pedro saíram do convívio dos judeus, dos cristãos gentios, e até o próprio Barnabé comete hipocrisia. Irmãos, o quanto que isso é sério? O quanto que, por desejo, preste atenção no que eu vou falar agora, que é muito sério. O quanto que, por desejo em agradar nossos amigos, o quanto que, por desejo de agradar pessoas que nós amamos e consideramos, nós negociamos a teologia, nós negociamos a doutrina,
Ah, mas eu gosto tanto daquele irmão, daquela irmã. Ele é tão amigo. Ele me socorreu tantas vezes. Ele é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Então, porque eu o admiro, porque eu gosto daquela pessoa, eu vou abrir mão da doutrina. Porque vale mais a minha comunhão com meu irmão, que ensina uma heresia, que crê numa heresia, que fala uma heresia, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Percebe, irmãos, o quanto isso é sério? Percebe o quanto que a igreja evangélica de hoje não quer que se tome uma postura de convicções doutrinárias sólidas, mas a verdade é a verdade de todos. A interpretação bíblica pode ser subjetiva. Não é bem assim o que o texto diz. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. E aí nós vivemos esse emaranhado de ensinamentos que se colidem, ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, e em nome da minha amizade, em nome do meu carinho pelo meu irmão, eu não vou confrontá-lo no seu erro, porque vale mais a minha comunhão com ele do que a palavra de Deus. Percebe isso? Uau, isso é duro, pastor. Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? Ou é a palavra de Deus? Nós não podemos, queridos, ser ingênuos. Nós não podemos achar que tudo que se diz em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho é correto, é bíblico. Temos que estar atentos. E aí, o apóstolo Paulo vai corrigir. Qual é o método de Paulo para corrigir? Olha o versículo 14. Versículo 14. Mas quando vi que não agiam corretamente, quem está falando aqui? Paulo está falando. Quando viu que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Hipocrisia. Hipocrisia. E aí, qual é o método de Paulo? Qual é o padrão de Paulo? Como que o apóstolo Paulo confronta o erro doutrinário? Aquilo que Paulo achava que era verdade? A subjetividade de Paulo? Não. Qual é o parâmetro de Paulo? Olha o versículo 14. Conforme a verdade do Evangelho. O que isso deve para nós, queridos, sinalizar é que nós não precisamos, como igreja, desejar de verdade conhecer a verdade do Evangelho, conhecermos a doutrina bíblica de uma maneira correta, porque não temos como confrontar erros doutrinários se nós não conhecermos a doutrina verdadeira. Não temos como combater os erros se nós não soubermos qual é a verdade. Não é sair por aí atirando em todo mundo, não, mas é sabermos a verdade do Evangelho de Deus, e mediante essa verdade, o padrão da verdade, conseguimos então identificar o erro. Estejamos atentos, irmãos, não sejamos ingênuos. Não é tudo que se diz em nome de Deus, não é tudo que se diz em nome do Evangelho, não é toda igreja que se diz evangélica que está de acordo com a verdade do Evangelho. Vivemos dias terríveis. Vivemos dias que as heresias, os falsos ensinos, as falsas doutrinas se propagam em nome de verdade, da verdade. Estejamos atentos ao que assistimos, ao que nos alimentamos, a quem ouvimos, o que cantamos. O método de Paulo é justamente a verdade do Evangelho. Como que o apóstolo Paulo corrigiu a Pedro? Na frente de todos. Por que ele corrige na frente de todos? Para que servisse de exemplo, para que houvesse temor na igreja. Porque hipócrita não foi somente Pedro, mas aqueles que com ele estavam e o próprio Barnabé.
Barnabé é reconhecido como um quê? Consolador, aquele que cuida dos feridos, aquele que ajuda. Mas o apóstolo Paulo está corrigindo inclusive Barnabé. Meus irmãos e irmãs, qualquer um de nós estamos suscetíveis a sermos confrontados e corrigidos em nossos erros se nós não estivermos conforme a verdade do Evangelho. Qualquer um de nós, a começar por mim. Se eu, Rodrigo, estiver errado doutrinariamente, eu devo ser corrigido na frente de todos, naquilo que diz respeito ao ensino da doutrina, se essa estiver errada. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala a Pedro: sendo tu judeu, vives como gentios, e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Uma incoerência. Não é isso que caracteriza a hipocrisia. E aí, nós nos lembramos da instrução de Paulo a Tito. Para que Paulo mandou Tito a Creta? Lá em Tito capítulo 1, versículo 5 a 16, nós temos a missão de Tito em Creta. E o apóstolo Paulo manda Tito a Creta para que colocasse em ordem aquilo que faltava. E não somente colocasse em ordem, mas que também estabelecesse que presbíteros para cuidar da igreja e proteger a igreja em Creta. E aí, o que é interessante é observar aquilo que Paulo diz no versículo 9 até o versículo 14. Olha na nossa Bíblia, Tito capítulo 1, versículo 9 a 14, tem tudo a ver com o que está acontecendo em Antioquia e naquilo que o apóstolo Paulo está corrigindo ao apóstolo Pedro. E Paulo então, quando orienta a Tito como ele deveria proceder, ele trata acerca justamente disso que estamos falando nesta manhã. E Paulo fala, Tito capítulo 1, versículo 9, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer aos seus opositores. O que Paulo está falando? Tito, quando você for escolher os presbíteros, que estes que você escolher, esses presbíteros que você escolher, sejam homens fiéis à palavra de Deus, sejam homens conforme a doutrina, para que sejam capazes de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Olha o versículo 10, porque há muitos, olha o que Paulo está falando a Tito, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. O que Paulo está mostrando a Tito? Tito, há muitos enganadores, principalmente os judeus que falam crer que Jesus é o Messias. Versículo 11, o que Tito tem que fazer? O que os presbíteros têm que fazer? É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-o severamente, para que tenha uma fé sadia. O que Paulo fez com Pedro em Antioquia? Repreendeu Pedro severamente na frente de todos, para que Pedro tivesse uma fé sadia. Pedro estava tendo uma fé sadia aqui em Antioquia, quando agiu com hipocrisia? Não. Paulo repreende Pedro na frente de todos, para que Pedro tivesse uma fé sadia. Meus amados irmãos, será que essa necessidade é só do primeiro século? Será que a igreja evangélica brasileira de tempo de hoje não precisa disso? Será que a nossa denominação, a denominação batista, que se afama de ser uma denominação bíblica, não precisa disso?
Será que nós, como Primeira Igreja Batista em Pompeia, também não precisamos disso? Será que nós não estamos nos deixando levar pelo modismo evangélico brasileiro, desse sincretismo de ensinos, de doutrinas, que são contrárias à Bíblia? Meus queridos irmãos, que possamos dar ouvido à palavra de Deus, para que não sejamos como Pedro, o hipócrita. Paulo continua, olha o versículo 14: não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. E o quanto vivemos hoje um tempo desta realidade. Quantas igrejas têm seguido fábulas humanas, doutrinas que pervertem o ensino, a verdade da cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então, essa manhã, um texto belíssimo da palavra de Deus, que nos exorta, que nos admoesta a combatermos o erro. O erro precisa ser combatido, meus queridos, para que não nos desviemos da verdade do Evangelho. Muitas igrejas evangélicas, até mesmo batistas, já se desviaram da verdade do Evangelho, porque não foram combatidos os seus erros. Porque em nome de conveniências, em nome de amizades, o Evangelho foi deixado de lado e o desvio já aconteceu. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso é muito sério. O ensino de hoje é muito sério. Durante a semana, quando eu estava estudando, preparando, falei, Deus tenha misericórdia de mim, porque a minha responsabilidade é muito séria. Eu não posso, como pastor dos irmãos, dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Que busquemos a presença de Deus, que nos arrependamos dos nossos maus caminhos e possamos desejar, como igreja, termos uma fé sadia para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque com amor Tu nos repreendes e Tu nos mostra a grandeza, a excelência do Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos, como igreja do Senhor, ó Pai, estarmos atentos aos tempos que vivemos. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e transgressões, para que não caiamos, ó Deus, no desvio e não venhamos nos apostatar da verdade do Evangelho. Agora, Pai, que vamos estudar a Tua palavra, que seja um momento precioso de aprendizado e de crescimento espiritual. Em nome de Jesus que oramos, amém. Amém, meus irmãos, Deus nos abençoe, temos todos uma boa escola.